Oi, oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindas aqui no canal, eu sou a Ana Paula. E no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como que eu fiz esse pontinho trabalhado aqui. Ele é um ponto, assim, que tem que prestar um pouquinho de atenção para fazer, tá? A dica que eu tenho para dar para vocês conseguirem executar ele, é que deixe o teu ponto um pouco mais larguinho na agulha, porque se você deixar muito apertado, você vai ter trabalho para pegar os pontos torcidos. Se você for largar o teu trabalho aí no meio da carreira, procure sempre terminar onde finaliza o asterístico, porque daí quando você for retomar o teu trabalho, você sabe que tem que começar onde abre o asterístico. E se você for deixar o teu tricô paradinho, sem finalizar as 8 carreiras de repetições, aí você deixa anotadinho num papel em qual carreira você parou, para não acontecer de se perder, tá? Esse ponto ele é trabalhado sobre pontos múltiplos de 8 e mais 2 pontos na agulha. O avesso dele fica desse jeitinho assim. Aqui, para fazer essa amostra, eu utilizei a lã Moleda Círculo e trabalhei com a agulha de número 6. Mas pode ser feito em qualquer lã e agulha compatível aí que você queira. E para você que é canhoto e vai acompanhar esse vídeo, eu só gostaria de salientar que eu não sou canhota, eu faço tudo com a minha mão direita. E na esperança de te ajudar, eu apenas girei esse vídeo ao contrário para que fique aí no formato que você faz. Então você, por favor, me desculpe se acontecer algum erro ali entre parte visual e a parte de audição, porque eu tô falando no momento da gravação do jeitinho que eu tô olhando, tá? Na hora de editar, que daí eu virei ao contrário, pode ser que aconteça algum errinho dessa maneira. E se você gostou, deixe aqui nos comentários falando que foi bom, que te ajudou, que eu sabendo dessa informação, eu vou passar a trazer os novos vídeos aqui do canal nesse formato também. Gostou? Então deixa o teu joinha e se você ainda não for inscrito, se inscreva no canal e ativa ali o botão do sininho para você receber a notificação de todos os vídeos que eu for postar. Vamos lá acompanhar o passo a passo? Este ponto é trabalhado sobre quantidade de pontos múltiplos de 8 na agulha e mais 2 pontos de borda. Então, para fazer aqui a minha amostra, eu vou montar aqui 34 pontos na agulha. Aí, aqui na primeira carreira, o primeiro ponto é o pontinho de borda. Eu trabalho o meu ponto de borda em meia, normalmente. Aí, depois, eu vou fazer um ponto torcido por trás do trabalho. Então, eu vou introduzir a agulha aqui, ó, no segundo ponto e faço o ponto meia. Aí, introduzo a agulha no primeiro ponto e faço o ponto meia. Depois que os 2 pontinhos tá aqui na agulha, é que eu derrubo esses 2 aqui. Aí, eu vou fazer 2 pontos em meia. E vou fazer o ponto torcido aqui novamente por trás do trabalho. Ó, introduzi a agulha lá no segundo ponto. Volto e introduzo a agulha no primeiro ponto. Puxei lá as 2 laçadinhas dos 2 pontos, aí sim eu derrubo os 2 da agulha. Agora, eu faço esse ponto torcido novamente, mas aqui pela frente do trabalho. Então, eu introduzo a agulha aqui, ó. Aí, eu introduzo a agulha no primeiro ponto. Puxei, ó, a laçadinha dos 2 pontos, aí eu derrubo eles da agulha. A diferença de fazer ele torcido pela frente do trabalho ou por trás do trabalho é a inclinação que o ponto vai ter. Depois, conforme o ponto for aumentando, aí vocês vão perceber. Tirando o ponto de borda, ó, que eu iniciei a repetição do ponto e aqui eu terminei a repetição do ponto, que é o que é simbolizado ali pelo asterisco na legenda aí para vocês. Aí, eu vou começar a repetição novamente. Eu faço um ponto torcido por trás do trabalho, 2 pontos em meia, um ponto torcido por trás do trabalho,
e um ponto torcido pela frente do trabalho, que daí é aqui, ó. Finalizei a repetição aqui novamente, vou continuar a repetição por todos esses pontos, até ficar faltando um pontinho aqui na minha agulha. Aqui no último ponto, eu acabei de fazer um pontinho torcido pela frente do trabalho, e aí o último pontinho que fica sobrando na minha agulha é o ponto de borda, que eu trabalho meu em meia. Aí eu giro o trabalho, a segunda carreira e todas as pares são do avesso, e eu trabalho elas em tricô, normalmente sem fazer nada de diferente. A terceira carreira do ponto vai ser assim: o primeiro ponto é o de borda, que eu trabalho em meia. Aí aqui começa a repetição do ponto. Eu vou fazer um ponto em meia, um ponto torcido por trás do trabalho, 2 pontos em meia e um ponto torcido pela frente do trabalho. Aqui nessa terceira carreira, eu vou distorcer esses 2 pontos, porque eu já tenho carreiras abaixo dele. Aqui na primeira carreira, eu não fiz isso, porque era a minha carreira de montagem. Mas se vocês forem utilizar esse ponto com alguma base já, como se fosse um ponto barra para baixo e tudo mais, aí você tem que fazer isso na primeira carreira também. Então, para distorcer o ponto, eu vou só passar ele assim, ó. E depois eu volto aqui para a agulha, que daí, ó, perceba como ele fica com a torção diferente ali na agulha. Aí agora, depois de distorcer ele, é que eu vou fazer o pontinho torcido aqui pela frente do trabalho. Então, eu fiz o segundo ponto, volto e faço o primeiro ponto, aí sim eu derrubo os 2 da agulha. Aí ele fica lá, ó, bem bonitinho assim, ó, sem tá o ponto feito um ezinho aqui embaixo, que é quando o ponto fica torcido. Daqui até aqui é o meu asterístico, é a repetição do ponto. Vou voltar e vou começar a repetição novamente, com um ponto em meia, um ponto torcido por trás do trabalho, 2 pontos em meia e um ponto torcido pela frente do trabalho. Então, eu distorço aqui os meus 2 pontos, volto eles para a agulha e introduzo a agulha por aqui. Primeiro no segundo ponto e depois no primeiro ponto. Derrubo os 2 da agulha e termino a repetição com um ponto em meia. Vou fazer essa repetição aqui por todos os pontos da minha carreira. Aqui no finzinho da carreira, eu acabei de fazer ali, ó, um ponto em meia. E o último ponto é o ponto de borda, que eu trabalho ele em meia também. A quinta carreira, eu vou fazer o meu ponto de borda, que eu faço em meia. Aí, aqui começa a repetição do meu ponto. Eu vou fazer um ponto torcido pela frente do trabalho. Então, eu tô distorcendo aqui os meus pontos e introduzo a agulha aqui, ó. Derrubei eles da agulha. Agora, eu vou fazer um ponto torcido por trás do trabalho, que é do mesmo jeito, né? Introduzir a agulha primeiro no segundo ponto, depois no primeiro ponto. Derrubo os 2 da agulha e novamente eu vou fazer um ponto torcido pela frente do trabalho. Então, eu distorço eles, volto para a agulha e introduzo a agulha primeiro no segundo ponto, depois no primeiro ponto e derrubo os 2 da agulha. Faço 2 pontos em meia. Aqui eu fechei meu asterístico, tá? A repetição do ponto é só isso daqui. Aí, eu vou começar novamente. Um ponto torcido pela frente do trabalho. Então, eu tô distorcendo aqui os meus pontos.
fiz o segundo ponto, faço o primeiro ponto e derrubo os dois da agulha. Aí, um ponto torcido por trás do trabalho. Derrubo os dois da agulha. E, novamente, um ponto torcido pela frente do trabalho. Que eu introduzo a agulha no segundo ponto. Depois, no primeiro ponto. E derrubo os dois da agulha. 2 pontos em meia para fechar a repetição do ponto. Eu vou fazer essa repetição por todos os pontos aqui até chegar no finzinho da carreira. No finzinho da carreira, eu acabei de fazer aqui os 2 pontos em meia, tô só com um ponto restante na agulha, é o ponto de borda, e eu faço ele em meia. Aqui na 7ª carreira, o primeiro ponto eu faço, que é o ponto de borda, e eu faço em meia, normalmente. Aí, eu trabalho um ponto em meia. E aqui agora que vai abrir o meu asterístico. Então, aqui que se inicia a repetição do ponto. Eu faço 2 pontos em meia, um ponto torcido. Então, eu fiz lá o segundo ponto, volto, faço o primeiro ponto e derrubo os 2 pontos da agulha. Faço 2 pontos em meia e um ponto torcido pela frente do trabalho. Então, aqui eu tô só distorcendo os meus pontos, voltei eles para a agulha, introduzo a agulha aqui, ó, pela frente do trabalho, no segundo ponto. Aí, eu volto, introduzo no primeiro, tô com os 2 pontos aqui na agulha, aí sim eu derrubo eles. E aqui vai fechar o meu asterístico. Eu vou começar a repetição novamente. Dos 2 pontos em meia, um ponto torcido por trás do trabalho, dois pontos em meia e um ponto torcido pela frente do trabalho. Então, aqui eu só tô distorcendo os pontos, introduzo a agulha no segundo ponto, depois no primeiro e derrubo os 2 da agulha. Fechou a minha repetição, vou começar novamente e vou fazer essa repetição até chegar faltando 8 pontos aqui no fim da carreira. Trabalhei todos os meus pontos e aqui eu acabei de fazer um ponto torcido pela frente do trabalho. Tá faltando 8 pontos aqui para mim terminar a minha carreira. E todo o final da 7ª carreira vai ser desse jeitinho. Aí, eu faço 2 pontos em meia, um ponto torcido por trás do trabalho, três pontos em meia, 2 e 3. E o último ponto é o ponto de borda, que eu faço em meia também. Girei o meu trabalho, a 8ª carreira é a do avesso e eu faço ela toda em tricô. Com essas 8 carreiras aqui, eu terminei a repetição do meu ponto. Esse ponto com uma repetição só, não dá para ver muito o desenho que ele forma. Vai começar a dar para ver mais a partir da 2ª repetição, que aí ele forma os desenhos bem certinho. Aqui seria a minha 9ª carreira e eu vou voltar a repetição lá na 1ª carreira. Eu vou fazer aqui o comecinho com vocês para não restar dúvida. Então, eu faço o meu primeiro ponto, que é o ponto de borda. Eu trabalho o meu em meia normal. Aí, eu faço um ponto torcido por trás do trabalho. 2 pontos em meia. Um ponto torcido por trás do trabalho.
e um ponto torcido pela frente do trabalho. Aí aqui, ó, eu já vou distorcer os pontos, porque tem, né, uma quantidade de pontos para baixo dele já. Já fiz aqui a minha primeira repetição do ponto, fechei os asterísticos aqui e vou iniciar a repetição novamente, fazendo um ponto torcido por trás do trabalho, 2 pontos em meia, um ponto torcido por trás do trabalho e um ponto torcido pela frente do trabalho. Aí, aqui eu tô distorcendo os pontos e pego aqui, ó, pela frente do trabalho o segundo ponto e depois o primeiro. Fechei a repetição novamente e é só eu continuar essa repetição até o fim de todos os pontos que eu tiver na minha agulha. Eu vou continuar aqui trabalhando a minha amostrinha e quando tiver um tamanho maiorzinho, aí eu volto para mostrar o resultado para vocês. Aqui eu segui tecendo, ficou desse jeitinho o meu ponto, aqui tá com 3 repetições. E é isso, gente, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, um grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo. Tchau!